Ele era um milionário poderoso, cercado de luxo e sucesso. Mas naquele dia, ele estava sentado na calçada, chorando sozinho. E foi justamente ali, no lugar mais improvável, que um menino de rua apareceu e fez algo que mudou tudo. Ofereceu seu único pedaço de pão. O que o milionário descobriu logo depois vai arrepiar você, porque aquele garoto era muito mais do que parecia. O chão estava quente. Era daqueles dias que o sol parecia querer castigar tudo. O asfalto brilhava, como se tivesse óleo. A cidade seguia no ritmo de sempre. Buzina, gente apressada, moto cortando o sinal. Ninguém parava para nada. Mas no meio daquela bagunça toda, tinha uma cena que não combinava com a pressa do mundo. Um homem bem vestido, de terno amassado e sapato de couro, estava sentado na calçada com a cabeça abaixada. Parecia desmanchado. Quem passava olhava de canto de olho, mas ninguém fazia nada. Uns até pensavam que ele podia ser louco. Ou bêbado. Ninguém parava. Do outro lado da rua, Kaique andava devagar. Tinha 9 anos, mas os pés rachados e o olhar duro faziam parecer mais. Tava sozinho desde os 7. A mãe tinha ido embora e o resto foi só sobrevivência. Tinha aprendido a não confiar em ninguém, a esconder as coisas mais importantes no bolso da bermuda e a correr quando ouvia a sirene. Naquela manhã, depois de revirar umas sacolas no fundo do mercado, conseguiu um pão velho. Duro, mas era comida. Um tesouro. Não pensou 2 vezes. Meteu no bolso e saiu dali com medo que alguém tomasse. Quando passou perto do homem de terno, Kaique diminuiu o passo. Algo chamou a atenção. O jeito que aquele cara estava ali, largado, não era de quem dorme na rua. Tinha algo errado. Kaique parou uns metros à frente. Olhou de novo. O homem não se mexia. Só respirava fundo, como quem está segurando o choro. Então, ele voltou. Devagar, com cuidado. Se abaixou um pouco, tentando ver o rosto do cara. Quando conseguiu, viu os olhos vermelhos, a cara molhada de lágrima e uma expressão que ele conhecia bem. Aquela cara era de quem perdeu alguém. Aquilo doía diferente. Sem saber direito por quê, Kaique enfiou a mão no bolso e tirou o pão. Olhou o homem mais uma vez. Depois olhou o pão. Partiu ao meio com esforço. O pão estava duro como pedra, mas ele partiu mesmo assim. Estendeu uma metade. "Tá com fome?" falou baixinho. O homem demorou a reagir. Primeiro olhou para a mão suja do menino, depois para o pão, e só então para o rosto dele. Ficou paralisado. Os dois se encararam por um tempo. O silêncio ali era estranho. Não tinha palavra certa para aquele momento. O homem pegou o pão, devagar, com cuidado, como se fosse uma coisa frágil. Começou a mastigar devagar, sem tirar, o olho do menino. Kaique ficou ali, sentado ao lado, mordendo sua metade. Não tinha mais o que falar. Ele sabia que às vezes o silêncio era melhor. O homem deu uma última mordida e limpou a boca com as costas da mão. "Você se chama como?" perguntou, a voz meio falhada. Kaique respondeu. "Kaique." Só. Não falou mais nada. O homem ficou encarando o rosto dele. Fez uma cara estranha, como se estivesse vendo um fantasma. "Você..." Ele começou a falar, mas travou. Franziu a testa. Parecia nervoso. "Você é igualzinho a alguém que eu conheci." Kaique não respondeu. Só ficou olhando. O homem respirou fundo, olhou para o céu. "Hoje de manhã, minha mãe morreu", ele falou. A voz saiu como se fosse um peso que ele não queria carregar. "Câncer", completou. Kaique abaixou a cabeça. Entendia aquela palavra. Tinha escutado muito quando a mãe dele ainda estava viva. Ficava indo e voltando do hospital, até o dia que não voltou mais. Kaique puxou uma coisa do bolso. Era uma foto, um retrato antigo, já meio dobrado. Mostrou para o homem. "Minha mãe também morreu disso. Ela era assim." O homem pegou a foto. Ficou em choque. As mãos começaram a tremer.
Essa é a Aline? Ele perguntou. A voz agora era só um sopro. Kaique assentiu com a cabeça. Era minha mãe, disse. O homem fechou os olhos, apertou a foto contra o peito. Por um instante, não tinha mais barulho de rua, não tinha mais calor, não tinha mais nada. Só aquele homem, o menino e um pedaço de papel. O silêncio virou, um tipo de abraço esquisito entre os dois. Algo ali ligou um ao outro, mesmo sem ninguém entender direito como ou porquê. Kaique só sabia que tinha feito a coisa certa. E o homem sentia que aquele encontro não era por acaso. Ele devolveu a foto com cuidado, como se estivesse tocando algo sagrado. Depois passou a mão no rosto. Ainda olhava Kaique como quem tenta montar um quebra-cabeça. Não fazia sentido. Mas também não tinha como negar. Era igualzinho. O mesmo nariz, o mesmo jeito de olhar. O coração dele disparou. Algo começou a se mexer por dentro. Era uma mistura de medo, saudade e surpresa. E um monte de perguntas que ele nem sabia como fazer. Mas naquele instante, a única coisa que conseguiu dizer foi: "Você tem onde dormir hoje?" Kaique deu de ombros. "Depende do guarda", respondeu. O homem fez um sinal com a cabeça, pensativo. "Se eu te der um lugar limpo, cama, banho, você aceitaria?" perguntou. Kaique ficou em silêncio. Era tentador. Mas não era fácil confiar. Ele olhou para os lados, desconfiado. "Você não vai me botar num abrigo, né?" perguntou. O homem sorriu pela primeira vez. Um sorriso meio triste. "Não, nunca." E foi assim que os dois ficaram ali, sentados lado a lado no asfalto quente, como se o mundo ao redor tivesse parado só para eles viverem aquele momento. Nada mais importava. Nem o terno sujo, nem o pão duro, nem o calor. Era só um menino e um homem que, sem saber, tinham muito mais em comum do que imaginavam. Ricardo não conseguia parar de olhar. A cabeça dele estava a mil, o coração apertado. Ele estava ali, ainda com o gosto seco do pão na boca, olhando aquele menino pequeno, sujo, magro, mas com um rosto que parecia ter saído direto do passado dele. Era estranho. Incomodava. Dava até um frio no estômago. Kaique estava sentado do lado, tranquilo, como se aquele momento fosse só mais uma parada na rotina dura de quem vive na rua. Mas para Ricardo era outra coisa. Era como se um espelho tivesse colocado ali, só que em versão infantil. Ele tentou desviar o olhar, fingir que não era nada, mas era impossível. O formato do rosto, o jeito dos olhos, a sobrancelha um pouco torta. Tudo nele lembrava o menino que ele foi. E isso dava um nó dentro. Ricardo enfiou a mão no bolso, pegou o celular e abriu uma foto antiga que ainda guardava. Uma daquelas que ninguém mais lembra, mas a gente nunca consegue apagar. Era ele, com 9 anos, de chinelo, cabelo bagunçado, camiseta branca. A imagem estava gasta, mas dava para ver. Comparou com Kaique. Era igual. A boca secou. "Você tem certeza que tem 9 anos?" Ele perguntou, tentando manter a calma. Kaique assentiu, meio sem entender. "Tenho, sim. Por quê?" Ricardo não respondeu de imediato. Ficou olhando. O menino franzia a testa do mesmo jeito que ele fazia quando não entendia alguma coisa. Era como ver uma cópia dele mesmo andando pelo mundo, sem saber. A ideia dava medo. Ricardo se levantou num impulso, caminhou uns passos para frente. Depois voltou. Olhou de novo. Precisava saber mais. Não era possível que aquilo fosse só coincidência. Ele se agachou na frente do menino. "Você disse que sua mãe se chamava Aline?" "Sim." Kaique respondeu simples, sem pensar. "E seu pai? Você sabe o nome dele?" O menino balançou a cabeça. "Minha mãe nunca falou." Eu perguntava. Mas ela só dizia que ele não podia ajudar. Que ele nem sabia que eu existia.
Ricardo sentiu o chão afundar. Aline. Aline. Era o nome dela. A primeira mulher que ele amou de verdade. Estudaram juntos, viveram juntos por quase 3 anos. Depois tudo desandou. Ele recebeu aquela proposta para ir estudar fora do país. Largou tudo sem olhar para trás. Quando voltou, Aline já não morava no mesmo bairro. Nunca mais teve notícias. Foi só isso. Nada dramático. Só distância e silêncio. O coração dele batia forte. Era muita coisa ao mesmo tempo. Dor pela mãe que tinha acabado de perder. Culpa antiga voltando. E aquele menino ali, sentado, como se nada disso importasse. Como se não fosse sobre ele também. Ricardo se sentou de novo, devagar. Ficaram os dois olhando o movimento da rua, sem trocar palavra por uns minutos. Até que Ricardo tirou o celular de novo e mostrou a foto. Esse aqui sou eu, quando eu tinha a sua idade. Kaique se inclinou para ver melhor. Olhou com atenção, depois olhou para Ricardo e soltou uma risadinha. Parece mesmo, hein? Aquilo fez um arrepio subir nas costas de Ricardo. Ele riu também, mas de nervoso. O menino não fazia ideia do que aquilo significava. Era só um comentário bobo para ele, mas para Ricardo era como se alguém tivesse virado uma chave dentro dele. Começou a pensar em tudo. Nos anos com Aline, no jeito que ela sempre falava que sonhava em ter filhos, no tempo que ficaram juntos. Era possível. Era totalmente possível. Ricardo coçou a cabeça. Precisava organizar os pensamentos, mas não conseguia. Olhou de novo para Kaique. Reparou nas mãos finas, no jeito que ele ficava mexendo nos dedos quando estava sem saber o que fazer. Ele fazia igual. Igualzinho. Era um hábito, que ele mesmo nem lembrava de onde vinha, mas ver no outro fez tudo voltar. Kaique, você tem alguma coisa da sua mãe ainda? Perguntou, sem saber bem por quê. O menino enfiou a mão no bolso, mexeu com cuidado, tirou uma correntinha. Um pingente barato, com um nome gravado, Aline. Depois puxou de novo a foto que já tinha mostrado antes. Ricardo pegou, agora olhou com mais calma. Era ela mesmo, Aline. Mais velha, mais cansada, mas com o mesmo olhar doce. O mesmo sorriso leve. Ele passou o dedo no rosto da foto, sem perceber. O peito doía. Era um peso que ele não sabia explicar. Por que ela nunca falou? Por que sumiu sem contar? Ou será que ela tentou? E ele é que nunca viu? Tanta coisa que podia ter sido diferente. Agora estava ali. Um menino com o rosto dele. A mesma idade que ele tinha quando a vida começou a doer. E Ricardo não sabia o que fazer com isso. Ele devolveu a foto e respirou fundo. Pela primeira vez em anos, sentiu vontade de chorar sem esconder. Não pela mãe que perdeu, mas por tudo que tinha deixado escapar. E agora, talvez, tivesse uma chance de consertar, mesmo sem saber por onde começar. Ricardo segurava aquela foto como se tivesse achado um pedaço esquecido da própria vida. O rosto de Aline ali, impresso no papel meio amassado, trazia um monte de coisa junto. Lembrança, saudade, culpa, medo. E o pior de tudo, dúvida. O silêncio entre ele e Kaique estava pesado. O menino só observava, quieto, mas com os olhos atentos, como se estivesse esperando uma reação. E Ricardo estava tentando entender se o que sentia era real ou só coisa, da cabeça. Onde você conseguiu essa foto? Ele perguntou, ainda olhando para a imagem. Era da minha mãe. Kaique respondeu direto. Ela me deu quando ficou muito doente. Disse que eu devia guardar. Que era para eu não esquecer dela. Ricardo engoliu em seco. Passou os olhos pela imagem de novo. Aline sorria com aquele jeito de sempre, meio de lado, meio tímida. A mesma expressão que ele lembrava dos tempos da faculdade, quando ela ria das besteiras dele na hora do almoço. Aquela mulher da foto era a mesma Aline, que ele amou, que ele largou sem se despedir direito. Mas agora, ela tinha ido. E o que restava era um menino sentado ao lado dele,
com o mesmo rosto que ele via no espelho quando era pequeno. Você lembra onde ela morava? Ricardo perguntou, sem saber ao certo o que queria com aquilo. Kaique pensou um pouco. A gente morava num barraco em Itaquera, mas depois que ela piorou, a gente se mudou para perto de um hospital. Eu não lembro o nome do lugar. Tinha um campo de terra do lado, e uns ônibus paravam lá. Ricardo fechou os olhos. Tentava juntar as peças. Era tudo real demais para ser coincidência. Ele lembrou que quando voltou para o Brasil, ainda tentou procurar Aline por alguns meses. Nada muito sério. Tinha olhado redes sociais, perguntado para um amigo em comum. Mas não insistiu. A verdade é que a vida puxou ele para outro lado. Negócios, viagens, reuniões. Essas coisas que não deixam tempo para mais nada. O problema é que agora ele estava ali, com uma parte do passado sentada na calçada ao lado dele, de chinelo furado e barriga roncando. Uma parte que, talvez, fosse sangue do sangue dele. Kaique, tua mãe falava alguma coisa sobre mim? Ele soltou de repente, tentando não parecer desesperado. O menino mexeu no cordão de novo, pensou um pouco. Ela falava de um cara que foi embora, que era legal, mas escolheu outra vida. Ela nunca disse o nome, só que às vezes ela chorava de noite. Aí, quando eu perguntava por quê, ela falava que era saudade, mas nunca explicou. Ricardo abaixou a cabeça. Doeu ouvir isso. Saber que ela lembrava dele e sofria. E mais ainda, saber que talvez ele tivesse um filho e não soubesse. Aquela foto na mão dele pesava como pedra. Era só uma imagem, mas carregava uma história toda por trás. Uma história que ninguém tinha contado para ele. Ou que ele não quis escutar, naquela época em que tudo era correria. Kaique ficou mexendo nos dedos, olhando o chão. Parecia desconfortável. O silêncio estava estranho de novo. Até que ele puxou outro papel do bolso. Dobrado, sujo, com um furo no canto. Entregou para Ricardo. Isso aqui estava com ela quando ela morreu. Achei no fundo da bolsa dela depois que tudo aconteceu. Não sei se é importante, mas guardei. Ricardo abriu o papel com cuidado. Era uma receita médica, com o nome completo dela. Aline Cristina Santos Oliveira. No canto, um número de prontuário. E logo abaixo, escrito com uma letra diferente, talvez da própria Aline, um nome. Ricardo. Só isso. Nenhum sobrenome. Mas bastava. Aquilo era como um soco no estômago. A prova de que, mesmo depois de tanto tempo, ela ainda pensava nele. Ainda lembrava. Ele ficou parado, olhando para o papel. O barulho dos carros ao redor parecia longe. O coração batia forte no peito. Kaique só observava, sem entender tudo, mas sentindo que alguma coisa estava acontecendo ali. Importante, grande. Posso guardar isso? Ricardo perguntou, apontando para o papel. Kaique assentiu. Ricardo dobrou com cuidado, como se fosse ouro, e colocou no bolso do paletó. Ele não sabia o que fazer em seguida. Só sabia que não podia deixar aquele menino ali. Não agora. Não, depois disso tudo. Kaique, você confia em mim? Perguntou. O menino olhou sério. Depois de alguns segundos, deu de ombros. Eu não confio em ninguém, mas você me deu pão. Ricardo soltou uma risada curta. Aquilo era mais do que merecido. O menino tinha razão. Confiar na vida que ele levava não era coisa fácil. Mas Ricardo tinha que tentar mudar isso. Mostrar que aquele momento não ia ser só mais uma lembrança jogada fora. Eu quero te mostrar uma coisa. Vamos comigo? Kaique olhou desconfiado, mas se levantou. Ricardo também. Os dois estavam sujos, cansados, bagunçados. Mas tinha alguma coisa diferente no ar agora. Um sentimento novo, esquisito, que ainda não tinha nome. Eles começaram a andar, um do lado do outro, sem falar mais, nada. O barulho dos carros voltou a ocupar o fundo da cena, mas dentro deles, o mundo estava virando. Ricardo dirigia sem pressa. O carro era grande, confortável, o ar-condicionado ligado no máximo, mas dentro dele,
O ar parecia parado. O silêncio do banco de trás, onde Kaique estava sentado, só deixava tudo mais pesado. O menino olhava pela janela como se cada esquina fosse uma coisa nova. Olhava com curiosidade, mas também com aquele jeito de quem não se apega a nada. Ricardo ficava espiando pelo retrovisor. Pensava no que ia dizer. Pensava se devia dizer. Parou num semáforo e, sem querer, viu o próprio reflexo no vidro. O rosto cansado, os olhos marcados. Era o mesmo rosto que viu na foto antiga. O mesmo que agora via na frente dele, só que num corpo pequeno, magro e sujo. O menino era ele. Era ele quando a vida ainda era simples e tudo parecia ter conserto. E foi nesse ponto do pensamento que as lembranças começaram a voltar com força. A primeira coisa que veio foi o rosto de Aline. Ela tinha aquele olhar calmo que fazia qualquer discussão acabar sem grito. Lembrava do primeiro dia que viu ela, na faculdade. Era aula de sociologia. Ela sentou na fileira da frente, puxou uma caneta da mochila rasgada e começou a anotar tudo, mesmo com o professor falando como um doido. Ele se aproximou só para perguntar o nome, mas acabou sentado do lado dela pelo resto do semestre. Eles começaram a sair depois de umas semanas. Era tudo leve. Cinema barato, pastel de feira, piada besta. Aline ria de tudo. Ria fácil. Às vezes ele contava coisas sem graça só para ouvir o som da risada dela. Aquilo acalmava ele. Trazia uma paz que ele não sabia que precisava. Lembrava também da primeira vez que dormiu na casa dela. Um puxadinho simples, nos fundos de uma vila em São Miguel. Não tinha luxo, mas tinha um calor bom, uma coisa que parecia lar. O semáforo abriu e ele seguiu dirigindo. Kaique nem percebeu que o pai estava em outro lugar. Ricardo continuava mergulhado. Naquela época, ele era só um moleque cheio de sonho. Queria mudar de vida, ganhar dinheiro, crescer na carreira. Aline queria ser professora. Falava disso com um brilho no olho. Quero ensinar criança que nem eu fui. Ninguém ensinava direito, na minha escola. Quero mudar isso. Ele admirava isso nela. Mas ao mesmo tempo, achava que era pouco. Achava que o mundo tinha que ser maior. A briga veio quando ele recebeu a proposta de fazer intercâmbio num curso de administração fora do país. Uma oportunidade única, disseram. Aline ficou em silêncio por alguns dias. Depois só disse que ele devia ir. Mas o jeito que falou... Ricardo sentiu que era um adeus disfarçado. Ele tentou convencê-la a ir junto, mas ela riu. E deixar minha mãe sozinha? Você sabe que ela precisa de mim. E meu curso nem permite isso. Vai você. A gente se vê depois. Só que esse depois nunca veio. A lembrança seguinte era no aeroporto. Aline de casaco azul, segurando uma sacola com salgadinhos e suco. O último lanche deles juntos. Ela deu um beijo no rosto dele. Disse, se cuida. E foi embora antes dele passar no portão. Ele pensou em voltar correndo, chamar ela de volta, mudar tudo. Mas não fez. Só foi. E depois nunca mais soube dela. Durante um tempo até tentou mandar e-mail, mas não teve resposta. Uma vez ligou na casa dela, a mãe atendeu. Disse que Aline estava trabalhando muito e desligou rápido. Depois disso, a vida virou uma avalanche. Cursos, estágio, eventos, contatos. Um dia emendava no outro, até que Aline virou só uma lembrança boa, escondida num canto da cabeça. Agora, parado num cruzamento da Zona Leste, com um menino igualzinho a ele no banco de trás, Ricardo percebia que aquela lembrança tinha nome, tinha rosto e estava viva ali. Não dava mais para fingir. Aline não era só passado. Era o motivo dele estar sentado naquele carro agora, com um nó na garganta. Ele estacionou num posto, pegou 2 garrafinhas de água e voltou pro carro. Entregou uma para Kaique. Tá com sede? Tô. Valeu. O menino abriu a garrafa com pressa, tomou quase metade de uma vez só. Ricardo sorriu. Era ele. Aquela sede apressada, como se fosse perder se não tomasse logo. Era igualzinho. Ficaram uns segundos em silêncio. Aí Ricardo soltou.
meio sem querer. Eu conheci sua mãe. Kaique parou de beber. Olhou pra frente, depois pro rosto de Ricardo. Sério? A gente foi namorado. Faz muito tempo. A gente era bem novo. O menino ficou quieto. Depois mexeu na pulseira do braço. Então por que você foi embora? A pergunta veio seca, rápida, sem raiva. Mas doeu igual. Ricardo respirou fundo. Porque eu achei que estava fazendo a coisa certa. Queria mudar de vida. Queria ajudar ela depois, quando tivesse com dinheiro. Mas acabei me afastando. Nunca mais consegui achar ela. Kaique deu de ombros. Ficou olhando para a garrafa. Ela nunca falava mal de você, sabia? Ricardo sentiu o peito apertar. Aquilo era pior que qualquer bronca. Saber que ela podia ter dito qualquer coisa ruim, mas escolheu o silêncio. Isso era ainda mais duro. Ela era boa demais, ele disse, quase num sussurro. Kaique assentiu. E ali, os dois ficaram no carro parado, com o sol batendo fraco no vidro e uma tonelada de coisas não ditas ocupando o espaço entre eles. Cada um tentando entender o que fazer com o pedaço de passado que tinha acabado de cair no colo. Ricardo levou Kaique para um hotel discreto no centro. Não queria chamar atenção. Só precisava de um lugar calmo, com banho quente e comida de verdade. O menino entrou desconfiado, olhando para os lados como se alguém fosse mandar ele embora a qualquer momento. Não estava acostumado com porta girando, carpete no chão e cheiro de limpeza no ar. Era tudo estranho demais para ele. Ricardo sentia isso, mas não falava nada. Só seguia guiando o garoto, tentando mostrar que estava tudo bem, mesmo que nem ele soubesse se estava. No quarto, Kaique olhou em volta meio travado. Tinha 2 camas, televisão, frigobar. Ricardo pegou uma toalha, mostrou onde era o banheiro e apontou para o chuveiro. O menino entrou devagar, fechou a porta, mas não ligou a água de imediato. Ficou olhando o próprio reflexo no espelho por um tempo. Depois encostou as costas na parede e ficou ali, respirando fundo. Era como se o corpo pedisse descanso, mas a cabeça não deixava. Ricardo sentou na beira da cama, passou a mão no rosto. A cabeça dele estava fervendo. Aquela coisa toda era grande demais. E agora, mais do que nunca, uma pergunta não saía da cabeça dele. E se Kaique fosse mesmo filho dele? Não era mais só uma ideia esquisita. Era uma possibilidade real, viva, sentada ali no outro quarto tomando banho. A dúvida mexia com tudo. Se fosse verdade, ele tinha um filho. Um filho que cresceu na rua. Um filho que perdeu a mãe sem saber quem era o pai. A água do chuveiro finalmente ligou. O barulho trouxe Ricardo de volta. Ele olhou para o teto, depois para o celular. Pensou em ligar para alguém, pedir conselho, mas quem? Não tinha ninguém que pudesse ajudar com aquilo. Era ele e o menino. E aquela dúvida que pesava mais que tudo. Aline nunca contou nada. Nunca mandou uma mensagem, um bilhete, nada. Mas por quê? Será que achou que ele não ia querer? Que ele ia fugir? Será que ela tentou e ele não viu? O celular apitou. Era uma notificação qualquer, mas Ricardo ignorou. Levantou, abriu a mochila, tirou uma camisa limpa e uma bermuda. Deixou dobrado em cima da cama do menino. Tinha comprado num mercadinho ali perto antes de subir pro quarto. O tamanho não era perfeito, mas servia. Quando Kaique saiu do banho, enrolado na toalha, Ricardo só apontou pras roupas. Tá aí. Ó, é pra você. Kaique olhou sem jeito. Pegou devagar e entrou de novo no banheiro pra se trocar. Quando saiu, tava com o cabelo molhado, o rosto limpo, mas ainda com aquele olhar de quem tá esperando o próximo tombo da vida. Ricardo esticou uma bandeja com 2 sanduíches e refrigerante. O menino sentou na beira da cama e começou a comer, rápido, como se fosse sumir se demorasse. Ricardo ficou só olhando. Tá melhor? Kaique assentiu com a cabeça, sem parar de mastigar. Depois, de engolir, perguntou com a boca ainda cheia. Por que você tá fazendo tudo isso?
Ricardo pensou um pouco. Queria responder de forma certa, mas a verdade é que nem ele sabia exatamente. Porque talvez eu tenha errado muito, e talvez agora eu esteja tentando acertar. Kaique franziu a testa, limpou a boca com o braço e largou o sanduíche na bandeja. Minha mãe sempre dizia que as pessoas só aparecem quando já é tarde demais. Você é assim? Aquilo bateu como um tapa. Ricardo sentiu o peito apertar. Queria dizer que não, que era diferente, que estava ali por escolha, por vontade. Mas não sabia se tinha o direito de falar isso. Não ainda. Não depois de tudo. Não sei, Kaique, mas tô aqui agora. E vou ficar. O menino só balançou a cabeça, tipo, vamos ver. Ricardo percebeu que ia ter que conquistar aquilo dia por dia. Confiança não se pega de graça, muito menos de quem já perdeu tudo. Mais tarde, com a TV ligada num volume baixo, Ricardo não conseguia dormir. Kaique já estava deitado, de costas, respirando pesado. Ricardo ficou olhando para o teto. A cabeça não parava. E se ele fosse mesmo o pai daquele menino? O que ele fazia agora? Assumir? Contar para alguém? Fazer teste de DNA? E se não fosse? Será que ele conseguiria se afastar depois de tudo? Levantou, foi até a janela. A cidade lá embaixo parecia outra, vista de cima. Mais lenta, mais silenciosa. Acendeu o celular, abriu de novo a foto que Kaique carregava da mãe. Passou o dedo por cima. Aline tinha os olhos de Kaique. Ou Kaique tinha os dela. Mas o formato do queixo, o jeito de olhar de lado, era tudo igual ao dele. Isso não saía da cabeça. Era como se alguém estivesse esfregando essa verdade na cara dele, sem dizer as palavras. A vontade de saber virou necessidade. Precisava de certeza. Tinha que tirar essa dúvida da frente. Não dava mais para viver com esse "e se" pendurado no ar. Ricardo decidiu ali mesmo. Ia fazer um teste de DNA. Discreto, sem contar pro menino ainda. Só para saber, para ter certeza. Para não correr o risco de dar um passo no escuro. Não era sobre rejeição. Era sobre entender o que fazer com a própria vida dali para frente. Fechou o celular, olhou para Kaique dormindo. O garoto se mexeu um pouco. Puxou o lençol até o pescoço. Parecia em paz. Ricardo ficou ali mais um tempo, parado, tentando guardar aquela imagem. O menino dormindo tranquilo, pela primeira vez em muito tempo. E ele ali, com a cabeça cheia, mas com uma decisão clara. A dúvida ainda estava viva, mas agora ela tinha um caminho. Era só seguir. Na manhã seguinte, o sol mal tinha subido quando Kaique acordou de um pulo. Abriu os olhos e por um segundo achou que estava em algum lugar errado. Sentiu o colchão macio, o lençol limpo, o cheiro de sabonete no ar. Olhou para o lado e viu Ricardo sentado na poltrona, dormindo com o pescoço torto e o celular ainda na mão. O quarto estava calado. Só o som baixo do ar-condicionado preenchia o espaço. Kaique se levantou devagar, pé no chão como se estivesse pisando em caco de vidro. Foi direto até a porta. Girou a maçaneta com cuidado. Trancada. Parou. Encostou, a testa na madeira. Respirou fundo. Voltou andando devagar. Olhou a janela. Nada que desse para escapar sem quebrar a perna. Ele sentou de volta na cama. Ficou ali, olhando para o homem que ainda dormia do outro lado do quarto. Não sabia o que pensar. Aquilo era estranho demais. Um cara rico, bem vestido, aparece na rua, aceita um pedaço de pão velho, chora na calçada e depois leva ele pro hotel, dá roupa, comida, banho. Era coisa de filme. Na vida real ninguém fazia isso. E quando fazia, sempre tinha um motivo por trás. Sempre. Ricardo acordou tossindo. Levantou a cabeça devagar, olhou pro lado e viu Kaique sentado, firme, encarando. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Dormiu bem? Ricardo perguntou, coçando os olhos. Por que você trancou a porta? Ricardo sentiu na hora. O tom era direto, quase duro. Ele entendeu que Kaique estava desconfiado.
Claro que tava. Era óbvio. Mas mesmo assim, doeu. Para sua segurança, respondeu. Você estava cansado. Eu só queria que você descansasse, em paz, sem se preocupar com barulho, gente entrando, essas coisas. Kaique cruzou os braços. Não disse nada. Ricardo se levantou, foi até a janela e abriu a cortina. A luz invadiu o quarto, lavando tudo com um brilho quase branco. Ele virou de novo para o menino. Kaique, você tá certo de ter medo. Eu entendo. Não é fácil confiar em alguém, ainda mais alguém que apareceu do nada. Mas eu não vou te machucar, e muito menos te forçar a ficar aqui. Se quiser ir embora, eu não vou te impedir. O menino mordeu o lábio inferior. Aquilo mexeu com ele, mas ainda assim, ficou quieto. Ricardo pegou a chave, destrancou a porta e deixou escancarada. Tá aí, você faz o que quiser. Kaique se levantou, foi até a porta. Botou a cabeça para fora, olhou o corredor vazio. Depois voltou e ficou parado, no meio do quarto, com o olhar no chão. Se eu sair, você vai atrás de mim? Ricardo pensou por um momento. Se for para te proteger, eu vou. Mas se você quiser sumir, eu respeito. Só me avisa, para eu não achar que aconteceu alguma coisa com você. Kaique balançou a cabeça, fechou a porta devagar. Depois sentou no canto da cama. Os dois ficaram em silêncio de novo. Quando eu tava na rua, um cara tentou me levar. Ele falou de repente, olhando pro chão. Disse que ia me dar comida. Quase me trancou num quarto. Eu consegui fugir. Depois disso, eu nunca mais fui com ninguém. Ricardo se aproximou devagar, como quem pisa em terreno perigoso. Você fez certo. Tinha que fugir mesmo. E eu entendo que você tenha medo. Só quero que saiba que comigo é diferente. Kaique respirou fundo. Olhou pro lado. Você não vai tentar me adotar, né? Ricardo soltou um sorriso fraco. Eu nem sei o que vai acontecer daqui pra frente, Kaique. Eu só quero saber quem você é. E talvez, se tudo der certo, fazer parte da sua vida. Se você deixar... O menino ficou olhando ele por um tempo. Depois pegou o tênis que estava do lado da cama, calçou devagar. Se eu quiser ir embora agora, você deixa? Ricardo assentiu. Deixo. Mas posso te pedir uma coisa antes? Kaique olhou, desconfiado. Só me dá até o fim do dia. Um dia só. A gente vai almoçar, conversar. Se você ainda quiser ir embora depois disso, eu mesmo te levo onde quiser. O menino hesitou. Depois levantou e puxou a mochila pequena que estava no canto. Mas não saiu. Sentou de novo. Colocou a mochila no colo. Tá. Um dia, Ricardo assentiu de novo. Por dentro, sentia como se tivesse ganhado um prêmio. Mas se segurou. Sabia que qualquer passo em falso podia acabar com tudo. Obrigado, ele disse, sincero. Kaique não respondeu. Só ficou ali, segurando a mochila com força, como se ela fosse o único pedaço de segurança que ainda tinha. Mais tarde, os Yuan 209 saíram do hotel. Foram a pé até uma lanchonete simples, com mesas na calçada. Kaique ainda andava com o corpo meio curvado, como se estivesse sempre pronto para correr. Ricardo não forçava nada. Só seguia ao lado, tentando ser presença. E não pressão. Pediram 2 pratos iguais. Arroz, feijão, bife, batata frita. Kaique devorou tudo como se não comesse de verdade há dias. E Ricardo só olhava, sem dizer nada. Era bonito de ver, mas também triste. Aquele menino tinha vivido o que ninguém deveria viver. Tinha apanhado da vida cedo demais. Você sabe quem é seu pai? Ricardo perguntou de leve. Kaique deu de ombros, limpando a boca com o guardanapo. Não. E já nem quero saber. Ricardo ficou quieto, mas por dentro, algo mudou. A resistência de Kaique era escudo. Um escudo que escondia medo. E também uma dor que ele, Ricardo, talvez tivesse ajudado a causar.
Na volta do almoço, o silêncio tomou conta de novo. Kaique caminhava com as mãos no bolso, olhando os carros passarem. Tava menos tenso, mas ainda distante. Ricardo, do lado dele, andava com a cabeça cheia. O almoço foi tranquilo, mas agora ele precisava saber mais. Não era só curiosidade, era necessidade. Precisava entender o que tinha acontecido com Aline. Precisava saber por que ninguém o avisou, por que ela sofreu sozinha, por que ele não estava lá. Quando chegaram no hotel, Kaique tirou os tênis, se jogou na cama e puxou a mochila pro colo. Ficou mexendo lá dentro, como se estivesse procurando alguma coisa. Ricardo sentou na outra cama, sem dizer nada, até que o menino puxou uma caixinha de plástico rachada, com os papéis dobrados dentro. Você perguntou da minha mãe, né? Ele disse sem olhar. Ricardo assentiu com a cabeça. Isso aqui era dela. Tava tudo na bolsa quando ela morreu. Eu guardei. Estendeu a caixa. Ricardo pegou com cuidado. Abriu devagar. Tinha documentos, umas receitas médicas, exames, bilhetes escritos à mão, um papel do SUS com o nome completo de Aline e um carimbo com uma data de consulta. Tinha coisa de 2 anos atrás. Em outro, o nome da doença: carcinoma invasivo. Ricardo leu aquilo e sentiu como se tivesse levado um chute no peito. Era câncer? Kaique balançou a cabeça. Era. Começou no peito, depois foi espalhando. Ela fazia tratamento, mas parou no fim. Tava sempre cansada, enjoada, caindo no banheiro. Eu ficava do lado dela. Pegava remédio, vendia bala na esquina, voltava para casa correndo. Mas aí ela piorou. E um dia, só não acordou. Ricardo sentiu o mundo girar. Passava o olho nos papéis, lendo tudo como se cada palavra fosse um pedaço da história que ele perdeu. Um laudo dizia que ela precisava de radioterapia urgente. Outro mostrava a falta de um exame que foi cancelado. E por fim, um papel com uma anotação dela. A letra pequena, mas firme. Um lembrete. Ficar viva pelo Kaique. Ricardo travou os olhos ali. Leu aquela frase 3 vezes. Sentiu uma pressão no peito que mal deixava respirar. Aline estava lutando por ele, pelo filho. Sozinha. Sem dinheiro. Sem apoio. Com um monte de coisa nas costas. E ele? Ele estava onde? Em reunião, em hotel caro, em festa de lançamento. Fazendo brinde. Enquanto ela fazia esforço para respirar, o estômago dele embrulhou. Por que ela parou o tratamento? Kaique abaixou a cabeça. Faltava dinheiro. E disseram que a vaga ia demorar. Tinha dias que ela nem saía da cama. Chorava escondido de mim. Mas eu ouvia. Ela tentava não me mostrar. Mas eu sabia. Ricardo fechou os olhos por um segundo. Aquilo era cruel. Um tipo de dor que não dava para apagar com desculpa. Ele segurava aqueles papéis como se pudesse fazer alguma coisa agora. Mas não podia. O tempo tinha passado. Aline tinha ido embora. E ele, com todo o dinheiro do mundo, não conseguiu impedir nada disso. Kaique. Ela nunca tentou te deixar com ninguém? Algum parente? O menino fez que sim com a cabeça, mas depois hesitou. Um tio. Irmão dela. Júlio. Mas ele só apareceu no fim, quando ela já estava bem ruim. Disse que ia me levar depois, mas ela não deixou. Os dois brigaram feio. Ele gritou com ela. Eu ouvi da sala. E depois que ela morreu, ele apareceu no outro dia. Disse que ia me levar para casa dele, mas eu não quis. Ele parecia bravo. Disse que eu não tinha opção. Eu fugi. Ricardo franziu o rosto. E nunca mais viu ele? Vi uma vez de longe, no mercado. Ele me viu também, mas fingiu que não. Nunca mais tentou me procurar. Ricardo guardou os papéis de volta na caixa, com o coração disparado. A história não estava completa. Ainda tinha coisa escondida aí. Mas uma coisa era certa. Aline sofreu demais. E Kaique viu tudo. Carregou aquilo. Viveu a doença da mãe com 9 anos de idade.
sem escola, sem ninguém para ajudar. E isso explicava tanta coisa. O jeito dele olhar, o jeito de se proteger, de testar tudo antes de confiar. Era um garoto criado na luta. Você quer guardar isso? Ricardo perguntou apontando para a caixa. Quero. É tudo que eu tenho dela. Ricardo entregou de volta. O menino abraçou o potinho com força, como se fosse um pedaço da mãe ali. Ficou em silêncio, só olhando para o nada. E Ricardo ficou ali, com o coração doendo, pensando em como o mundo tinha sido injusto. Pensando no quanto ele queria voltar no tempo. Não para se desculpar, mas para ter feito diferente. Para ter ficado. O quarto ficou quieto. Só o som da respiração dele se misturando ao barulho leve da rua entrando pela janela fechada. Mas o que existia ali, naquele momento, era mais do que silêncio. Era uma conexão feita de dor, de perda e de uma descoberta que mudava tudo. Mais tarde, enquanto Ricardo e Kaique estavam no quarto organizando os documentos da mãe, alguém bateu na porta com força. O coração de Kaique disparou. Ricardo foi até a porta e abriu devagar. Do outro lado apareceu um homem alto, cara fechada, janela de vidro raspando o chão. Era Júlio, o tal irmão da Aline. O queixo do menino caiu. O rosto de Ricardo também mudou. Ele não esperava que esse homem fosse aparecer ali. Você é o tal Ricardo? Perguntou Júlio com a voz grossa. Não parecia surpreso. Parecia em busca, pronto para acusar. Sim, disse Ricardo, tentando soar firme. Quem está procurando? Júlio olhou para Kaique. O menino ficou paralisado, agarrado na caixinha dos papéis da mãe. Eu vim falar com o meu sobrinho, respondeu Júlio, ignorando Ricardo, olhando direto para Kaique. O menino recuou, apertou a caixa contra o peito. Ele não saiu de casa por vontade, continuou Júlio, sem desviar o olhar do garoto. Vocês sabem disso, e eu quero levar ele de volta agora. A voz de Júlio carregava algo frio, um tom de acusação silenciosa, como se Ricardo fosse o culpado por qualquer parada que acontecesse dali em diante. Ele não vai a lugar nenhum, Ricardo falou firme. Ele está bem aqui comigo. Bem? Júlio riu sem alegria, chamando o hotel de bem. Você acha que ele é brinquedo para você? Ele é meu sobrinho. Ele voltou para casa depois que a irmã dele, Aline, morreu. E eu tenho todo o direito. Ricardo sentiu a garganta secar. Ele sabia pouco daquele cara. Pessoas tinham contado que Júlio era o tipo de sujeito que preferia beber a conversar, que tinha dívidas, piques ruins com a polícia. Mas caçoava da família no velório. Disse que Aline gastava demais com o câncer. Quando foi chamado para ajudar, sumiu por meses. Você sumiu, Ricardo falou. Sumiu quando a irmã ficou doente. Sumiu quando ela precisou de você. Sumiu quando o menino mais precisava de alguém. Agora aparece, pronto para levar o que ela deixou. Júlio deu um passo à frente, os olhos brilhando de raiva. Ela era minha irmã. Eu tenho direito. Ela me pediu que ele fosse meu filho depois que se fosse. Kaique sentiu o estômago contrair. Ele lembrava da mãe falando com os olhos cheios de dor, mas nunca tinha ouvido essas palavras. Seria verdade? Eu ouvi isso, disse ele tremendo. Não sabia de onde tirou coragem. Mas ela não queria ninguém cuidando de mim se fosse você. Ela me disse. Ela brigou contigo. Júlio ficou em silêncio. A cara dele mudou, ficou dura. Ele já se preparava para retrucar, mas o menino falou de novo. Disse que você não era a pessoa certa para me ajudar. Os olhos de Júlio ficaram úmidos por um segundo, mas logo o rosto endureceu de novo. Ele respirou fundo, se virou para Ricardo. Eu vim fazer isso do jeito certo. Ele tirou o celular, mostrou uns papéis. Tenho documentos, testamento, atestado da irmã, com tudo o que ela falou. Quero a guarda judicial. Agora. Ricardo olhou para Kaique. O menino desviou o olhar, ainda agarrado na caixinha. A raiva dele virou preocupação. Isso podia virar coisa de juiz, de advogado. Podia mudar tudo o que ele e Kaique estavam começando. Então,
disse ele. Temos um problema real, mas não precisamos brigar na porta de um hotel. Podemos sentar, conversar, resolver civilizadamente no meu escritório. Mas o menino fica aqui hoje. Só hoje. Júlio olhou como quem avalia uma proposta. Engoliu em seco e assentiu. Ok, só por hoje. Fechou a porta sem bater. Ricardo trancou e pediu para Kaique sentar. O menino ficava quieto, com a respiração constante, os olhos fixos no chão. Ricardo se sentou do lado dele. Eu sei que ele pode apelar para o juiz, disse Ricardo falando baixo. E ele pode ganhar. Mas também sei que a Aline confiava. Em você? Não, ela me contou. E agora você dizendo que ela pediu para ir com você? Eu quero ver isso. Quero ver esse papel. Kaique olhou, colou o rosto na foto da mãe. Ricardo colocou a mão no ombro do menino. E se tudo for de verdade, se ela disse mesmo isso, a gente vai respeitar. Mas a gente tem direito a tentar também. Você tem direito de decidir onde quer ficar. O menino respirou fundo, ergueu-se e, olhos devagar, encontrou os de Ricardo. Eu quero ficar com você, falou baixinho. A voz dele era firme. Um passo pequeno, mas com grande peso. Ricardo levantou o garoto no colo e abraçou. Kaique correspondeu. Foi um abraço cheio de tudo que não podia ser dito em palavras. Dentro do quarto, os dois se protegeram do mundo lá fora. Dentro, eles eram uma equipe. E do lado de fora, os papéis esperavam. O ameaça já tinha chegado. O inimigo estava definido. Mas ali dentro, naquele espaço pequeno e improvisado, começava a luta que os dois iam travar juntos. Fé, medo, esperança. Tudo misturado. E a história continuava. No dia seguinte, Ricardo acordou antes do sol. A cabeça girava. Dormiu mal, cheio de pensamento, lembrando cada palavra que Júlio disse, cada detalhe que podia virar um problema. Kaique ainda dormia, enrolado no lençol. O rosto sereno, coisa rara num menino acostumado a dormir com medo de ser acordado na marra por polícia ou por fome. Ricardo ficou olhando ele ali, por um tempo. O menino não sabia, mas aquela manhã podia mudar tudo. Levantou sem fazer barulho, pegou o celular e começou a buscar na internet. Queria uma clínica rápida, discreta, que fizesse teste de DNA sem burocracia. Achou uma, a 2 quadras dali. Ligou. Explicou o básico sem dizer nomes. Marcaram para dali 2 horas. Ele desligou com a mão tremendo. Ia fazer o teste. Não, tinha mais volta. Kaique acordou com o cheiro do pão de queijo que Ricardo tinha comprado na padaria. Olhou meio perdido, coçou os olhos. Ricardo sorriu. Bom dia, dorminhoco. O menino deu um sorrisinho torto. Que horas são? Quase 8. Come rapidinho que a gente vai dar uma volta. Vai onde? É surpresa. Mas não é ruim, juro. Kaique não falou nada, mas ficou atento. Comeu devagar. Pegou o refrigerante e tomou no gargalo, como sempre fazia. Depois escovou os dentes, vestiu a roupa limpa e colocou o boné que tinha ganhado de Ricardo 2 dias antes. Saíram do hotel com o sol já alto e o ar começando a esquentar. A clínica era discreta, numa rua tranquila, com fachada simples e um letreiro apagado. Ricardo deu a mão para Kaique antes de atravessar a rua. E ele, sem perceber, apertou firme. Entraram. A recepcionista sorriu sem muito entusiasmo. Ricardo foi direto. Viemos para a coleta de material. Tá marcado no meu nome. Ela pediu um documento. Ele entregou o RG. A mulher digitou algo no computador, depois apontou a sala ao lado. O ambiente era branco, gelado. Um homem de jaleco entrou, olhou para os dois. Podemos começar. Ricardo se abaixou e falou com calma para Kaique. É rapidinho. Ele só vai passar um cotonete na sua boca. Não dói. É só para ter certeza de uma coisa. O menino assentiu. Entrou na sala e sentou na mão Zenonas cadeira. O homem explicou tudo de novo. Passou o cotonete na parte interna da bochecha de Kaique. Depois, fez o mesmo com Ricardo. Tudo em silêncio.
O menino só olhava, atento a cada movimento. Quando acabou, o homem colocou os 2 cotonetes em tubos diferentes, lacrou e entregou um protocolo. O resultado sai em 5 dias. Quer receber por e-mail? Sim, respondeu Ricardo. Escreveu o endereço, pegou a cópia, agradeceu e saiu com Kaique. Na calçada, o menino finalmente perguntou: "Para que isso?" Ricardo respirou fundo. Sabia que tinha que ser sincero. "Eu precisava saber se você é meu filho." Kaique parou. "E se não for?" Ricardo parou também. Olhou nos olhos dele. "Se não for, eu continuo do seu lado. Mas se for, tudo muda. E eu queria estar preparado. E queria que você soubesse a verdade também." O menino ficou quieto. Depois deu de ombros. "Eu não sei se quero ter pai. Nunca tive, nem sei como é. A gente aprende junto, se for o caso." Voltaram pro hotel devagar. Kaique andava mais sério, não falava nada, mas a cabeça dele estava longe. No quarto, ficou jogando no celular enquanto Ricardo respondia e-mails e tentava fingir que estava normal. Mas nada estava normal. 5 dias. Era o tempo que ele tinha para preparar o coração para qualquer resposta. Naquela noite, os 2 saíram para comer pizza. Escolheram uma com borda de catupiry e refrigerante de 2 litros. Kaique comeu rindo. Fez piada com o garçom, contou de quando quase foi atropelado fugindo de um cachorro e deu risada sozinho. Mas de vez em quando, o olhar dele voltava a ficar sério, como se lembrasse do teste, como se tentasse entender o que sentir. Antes de dormir, já deitado, ele perguntou com a voz baixa: "E se eu for teu filho mesmo, o que muda?" Ricardo pensou por um instante. "Muda tudo e ao mesmo tempo não muda nada. Porque eu já te vejo como meu filho, Kaique. Mas se for verdade mesmo, eu posso lutar por você de outro jeito, com papel, com lei. E ninguém mais vai poder tirar você de perto de mim." O menino virou de lado. Ficou um tempo quieto. Depois falou, já quase cochilando: "Eu não ligo muito para papel. Eu só não queria voltar para a rua." Ricardo demorou para conseguir dormir. A frase do menino ficou ecoando na cabeça dele a madrugada toda, porque era isso. No fundo, tudo se resumia a isso. Ficar. Ter um lugar. Ser de alguém. E naquele momento, os 2 esperavam uma resposta que podia mudar tudo. 5º dia. Ricardo acordou antes do despertador. Estava claro lá fora, mas o quarto parecia preso, no tempo. Olhou para o lado. Kaique ainda dormia, abraçado com o travesseiro, com os pés para fora do cobertor. O celular de Ricardo estava na mesinha, virado para baixo. Ele respirou fundo antes de tocar no aparelho. Tava com medo do que ia encontrar ali. Apertou o botão, a tela acendeu. Um ícone vermelho piscava. Um novo e-mail. Assunto: resultado do exame, de DNA. Por alguns segundos ele ficou só olhando. As letras pareciam maiores, como se o celular gritasse aquilo. As mãos tremiam. Abriu. O arquivo veio em PDF, com aquele título técnico e sem emoção. Teste de paternidade. Resultado final. Rolou até a parte importante, os olhos correndo pela tela sem nem piscar. E ali, bem no meio, em letras frias e diretas, veio a resposta. Compatibilidade de 99,9%. Ricardo é o pai biológico de Kaique. O tempo parou. Ricardo ficou sentado, sem conseguir se mexer. O peito apertado, o coração batendo alto, como se quisesse sair. Ele não sabia se ria, se chorava, se gritava. Era verdade. Agora era certeza. Sem mais dúvida. Sem talvez. Sem e se. Kaique era filho dele. De verdade. A mão escorregou do celular. Ele passou os dedos nos olhos. Puxou o ar como se estivesse prendendo o choro. Ficou um tempo assim, em silêncio. Tudo o que estava pesado na cabeça agora virava outra coisa. Virava responsabilidade, medo, alegria, tudo junto. A vida dele tinha mudado com uma frase num PDF. Kaique se mexeu na cama, coçando o olho com a mão pequena. Olhou para Ricardo, que ainda estava com o celular na mão,
o rosto diferente. Que foi? Ricardo não respondeu de cara, só olhou para ele. Olhou de um jeito novo. Era estranho e bonito ao mesmo tempo. Uma mistura de eu te conheço com eu te encontrei agora. Saiu o resultado, disse Ricardo, a voz falha. Kaique se sentou devagar. E aí? Ricardo levantou o celular, virou a tela para ele. O menino leu devagar, os olhos correndo de uma linha para outra. Depois olhou de volta. É real? É. Você é meu filho. Kaique ficou parado. Não sorriu. Não chorou. Só absorveu. Como se o corpo dele precisasse processar antes de reagir. Ficou alguns segundos em silêncio. Depois falou. E agora? Ricardo se levantou, andou até ele e sentou do lado. Agora a gente começa do zero. Mas juntos. Kaique abaixou a cabeça. Mexeu nas mãos. A reação dele era outra, mais contida, e Ricardo entendeu. Não era porque o menino não estava feliz, era porque era muito para uma criança só. Eu não sei ser filho, Kaique falou quase num sussurro. Ricardo encostou o braço no dele. E eu também não sei ser pai. Mas a gente aprende. Você topa? Kaique assentiu com a cabeça, devagar. Topo. Ali naquele quarto de hotel, onde começou tudo, os dois ficaram lado a lado por vários minutos sem falar nada. Não precisava. Já estava dito. Mais tarde, Ricardo ligou para um advogado. Pediu para iniciar o processo de reconhecimento legal. Explicou que tinha o teste de DNA, contou que o garoto estava sem tutor oficial desde a morte da mãe. O advogado foi direto. Com esse resultado em mãos, você pode pedir a guarda. Mas se o tio dele entrar na justiça, a coisa pode complicar. Tem que agir rápido. Ricardo desligou, engolindo seco. Sabia que Júlio não ia desistir fácil. Aquele cara era do tipo que gostava de mandar, de ganhar, de ter controle. Ia fazer barulho. Mas agora Ricardo não tinha mais medo. Tinha certeza. Comprou roupas novas para o menino, marcou uma consulta com um pediatra e fez o que nunca imaginou que faria. Cancelou todas as reuniões da semana. Pela primeira vez em muito tempo, o foco dele não era a empresa, nem os negócios. Era o filho que dormia no banco de trás do carro enquanto eles voltavam do shopping. No caminho, Ricardo parou num sinal e ficou olhando o retrovisor. O menino dormia com a boca meio aberta, o rosto calmo. Era uma paz que ele nunca tinha visto. Um menino que viveu no caos agora dormia como se tivesse encontrado abrigo. E isso valia mais que qualquer conta bancária. Chegaram de volta no hotel no fim da tarde. Ricardo entrou primeiro, carregando as sacolas. Kaique veio logo atrás, rindo de uma piada besta que viu num vídeo do celular. Subiram pro quarto, jogaram as coisas no chão e o menino foi direto pro banheiro. Trancou a porta e ficou lá, um tempo. Ricardo ouviu a água da pia. Depois o barulho parou. Minutos se passaram. Ele ia bater, mas a porta se abriu devagar. Kaique estava com os olhos vermelhos. Olhou pro pai, respirou fundo. Você não vai sumir, né? Ricardo abaixou, ficou de frente. Nunca mais. Kaique engoliu seco. Deu um passo à frente e abraçou Ricardo com força. Pela primeira vez. Sem dúvida. Sem medo. Um abraço de verdade, de filho para pai. E Ricardo sentiu. Aquele era o momento. A verdade tinha vindo. E com ela, tudo começou de novo. No dia seguinte, ao resultado do DNA, Ricardo mal teve tempo de respirar. O celular tocou com o nome de advogado. Era Júlio. Ricardo baixou o volume e resolveu atender. Do outro lado, a voz era firme, com um tom que misturava raiva e confiança. Ouça bem, começou Júlio. Eu não vou desistir. A justiça vai me dar a guarda. Você apareceu agora, mas quem criou aquele menino fui eu. Você some por anos. E agora aparece querendo tudo. Eu quero Kaique. E vou conseguir. Ricardo sentiu o estômago gelar, mas manteve a calma. Vamos resolver isso no tribunal. Você tem os documentos que disse antes? Mostra. Respondeu ele. Júlio soltou não. Um riso baixo, cruel. Ninguém sabe ainda quem eu sou. Não quero que você vá atrás de mim. Já te avisei.
Mas vou entrar com o pedido de tutela essa semana. Melhor se preparar. Ricardo desligou, o rosto fechado. As mãos tremiam. Sentia o peso do mundo na palma. Ele olhou para a sala do hotel, onde Kaique ainda dormia. E prometeu, silencioso: eu não vou deixar você levar isso. Ligou para o advogado de novo, passou o recado. Marcou uma reunião urgente. Durou 1 hora. Saiu com a cabeça cheia. O advogado falou que Júlio tinha chances, mas reconheceu que o DNA deixava tudo mais equilibrado. Também disse que o juiz ia querer ouvir o menino. E se Kaique dissesse que quer ficar com Ricardo, isso mudava completamente o placar. Naquele mesmo dia, Ricardo começou a agir. Marcou outra consulta médica, matriculou o menino na escola. Precisava mostrar que ele já tinha casa, rotina, cuidados. E não era só para juiz, era porque ele queria dar isso de verdade. Quando voltou para o quarto, viu Kaique sentado na cama olhando o teto. Aconteceu alguma coisa? Ricardo sentou ao lado. Seu tio, ele vai entrar na justiça essa semana, disse sem rodeios. O menino travou, o osso da barriga contraído, os olhos fixos. Ele quer me levar? Sim, respondeu o pai. Mas eu vou lutar para que você tenha o direito de escolher onde quer ficar. Kaique respirou fundo. E se eu quiser ficar em casa? Em casa com quem? Perguntou Ricardo. Com você. As mãos dele foram até as de Ricardo. Tá tudo bem, disse o homem. Vai ficar bem. Vamos juntos. Nos dias seguintes, Ricardo trabalhou duro. Resolveu tudo digitalmente. Documentos, procurações, matrícula escolar. E ainda buscava tempo para Kaique. Estudo depois da escola, lanche na padaria, final de semana sem compromissos. Tudo para criar rotina, que ficasse claro para qualquer juiz. Kaique ajudava. Acordava cedo, trocava a roupa suja, passou a tomar banho no chuveiro do hotel antes da aula. Era um esforço de cada dia, um teste real de lealdade. E juntos estavam atravessando. Até que numa sexta à tarde o telefone tocou. Era o advogado. A expressão no rosto de Ricardo mudou ao ouvir. Ótimas notícias, disse o advogado. O juiz marcou a audiência para a próxima semana. Ele quer ouvir o menino. Ele já marcou visitas de assistentes sociais. Também pediu que vocês estejam na nova casa amanhã para uma vistoria. Aquilo significava vida nova. Ricardo respirou fundo. Vamos comprar coisas para casa hoje, disse com firmeza. Quarto, cozinha, o que for. Kaique só assentiu, mas o olhar dele mostrava alguma ansiedade. Ele sabia o que vinha. Juiz. Ouvir. Como você quer viver? Perguntas que podem mudar tudo. No sábado de manhã, foram ao apartamento pequeno que Ricardo alugou perto da escola do menino. Kaique olhou o lugar com cuidado. Parecia casa de verdade. Janelas, varanda, tudo limpo. Na cozinha, Ricardo testou a pia para mostrar que funcionava. No quarto, colocou os 2 colchões que comprou. Vocês planejaram deixar um dia por semana só para fim de semana, pai e filho. O menino gostou da ideia, mas ficou quieto. Acho que ele sentia algo que ele não sabia explicar. Quando saíram para almoçar, foi Félix, amigo do advogado, que ligou. Júlio mandou mensagem para a menina, ameaçando aparecer no apartamento para buscar o garoto. Era um recado torto. Queria assustar. Ricardo marcou. Ele e o advogado. Decidiram avisar o juiz no dia da audiência e reforçar o pedido de proteção, para evitar que Júlio faça a intrusão. Na volta, o clima no carro estava pesado. Kaique olhava pelo vidro, como se quisesse ver o mundo fazer sentido de novo. Ricardo colocou a mão no ombro do menino. Vamos passar por isso juntos, prometeu. E foi assim que o plano entrou no campo. Júlio investia para tomar o filho dele, e Ricardo estava a um passo de transformar tudo em documento. Mas o jogo ainda não tinha terminado. A próxima jogada seria do juiz. O dia da audiência chegou e o clima era pesado. O céu estava nublado, o ar abafado, e Ricardo sentia um peso no peito que parecia não ter fim. Kaique acordou cedo,
Colocou a roupa social que Ricardo tinha comprado, mas nem falou nada. Estava quieto, com o rosto sério. No café da manhã, mal tocou no pão. Só mexia na xícara, girando o chocolate com a colher. Ricardo respeitou o silêncio. Sabia que aquele dia era grande demais para o menino. Chegaram ao fórum às 9 em ponto. A entrada era cheia de gente. Papel para todo lado, gente com pasta, criança chorando no colo, advogados andando apressados. O advogado de Ricardo apareceu, logo em seguida, terno escuro, cara de quem dormiu pouco. Falou rápido com eles. O juiz já tá com tudo. DNA, relatório da assistente social, matrícula da escola, declaração médica. Tá tudo certo. Mas Júlio também mandou o material dele. Disse que é tutor de fato desde que Aline morreu. Vamos ver o que o juiz considera mais forte. Ricardo assentiu, tentando parecer calmo. Olhou para Kaique e sorriu de leve. Só fala a verdade. Seja você mesmo. Vai dar certo. O menino não respondeu, só assentiu devagar. Foram chamados. Entraram na sala. O juiz era um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, expressão firme. Estava sentado numa mesa larga, com vários papéis em frente. Olhou os três com atenção. Bom dia. Vamos começar. Primeiro o juiz ouviu o advogado de Júlio. O homem levantou e começou a falar com confiança. Excelência, o senhor Júlio foi o único presente nos últimos momentos da mãe da criança. A irmã dele morreu sem apoio, e ele, mesmo com dificuldades, tentou cuidar do sobrinho. Ricardo, por outro lado, desapareceu da vida de Aline por anos. Só retornou depois da morte dela. E só buscou aproximação quando viu a criança sozinha. Não há vínculo afetivo. Não há convivência real. E com todo respeito, não se cria laço. Em 5 dias de hotel, Ricardo escutava tudo com raiva presa. Queria gritar, interromper, explicar, mas o advogado dele pediu calma com um gesto sutil. Quando foi a vez de Ricardo falar, ele se levantou. Não usou palavras difíceis, não leu papel. Só falou do coração. Eu errei. Eu me afastei. Mas isso não me tira o direito de ser pai. A vida deu um jeito estranho de me mostrar isso. E eu abracei. Kaique é meu filho. O exame provou. Mas o que mais prova é o que a gente viveu nesses dias. Ele não é um projeto social, não é um número. É meu filho. Eu não quero substituir ninguém. Quero estar presente. Quero assumir tudo. O que for preciso. O juiz escutou tudo com atenção. Depois se virou para Kaique. Agora quero ouvir você. Fica tranquilo. Ninguém aqui vai te obrigar a nada. Você só precisa falar o que sente. Kaique olhou para Ricardo. Depois respirou fundo e falou. Eu morei com minha mãe até ela ficar muito doente. Ela sempre dizia que queria que eu fosse feliz. Depois que ela morreu, eu fiquei com medo. Fiquei sozinho. Tentei viver na rua, mas não era vida. E aí eu encontrei o Ricardo. Ele não sabia de nada, mas cuidou de mim. Me ouviu. Me tratou como gente. Quando descobriu que eu era filho dele, não correu. Ele ficou. Eu nunca tive pai. Mas, se eu puder escolher, eu quero ficar com ele. O juiz olhou para ele por alguns segundos. Depois fez sinal para o advogado se aproximar. Pediu mais alguns documentos. Mandou as partes se retirarem por uns minutos. No corredor, Ricardo passou a mão na testa. Estava suando frio. Júlio, do outro lado, bufava e falava baixo com o advogado dele. Em certo momento, ele levantou a voz e apontou para Ricardo. Você comprou o menino. Com roupa, comida e promessa. Isso não é amor. Isso é poder. Ricardo se virou, devagar. Você nunca escutou ele. Só grita. Você não quer cuidar. Você quer controlar. O juiz mandou chamá-los de volta. Todos voltaram à sala. Ele ajeitou os óculos, pegou uma folha e falou direto. Com base nas provas, no laudo, nos depoimentos e no resultado do exame, reconheço a paternidade legal de Ricardo sobre Kaique. A guarda provisória ficará com o pai até que se conclua o processo de reconhecimento definitivo. O menino permanecerá sob os cuidados de Ricardo, com visitas supervisionadas ao tio,
caso seja de interesse da criança. O silêncio foi total. Júlio deu um passo para frente, mas o advogado puxou ele pelo braço. Ricardo segurou a emoção. Kaique sorriu pequeno, meio sem acreditar. O juiz bateu o carimbo. Estava feito. Do lado de fora, quando saíram da sala, Kaique olhou para Ricardo. A gente ganhou? Ricardo olhou de volta. Não foi uma vitória. Foi só justiça. Kaique pegou na mão dele. Os dois saíram juntos do fórum, no meio da bagunça, da cidade, como pai e filho. Não por sentimento apenas, mas agora também por direito. E aquilo era só o começo. No dia seguinte à audiência, tudo parecia mais calmo. Mas por dentro, Ricardo sabia que ainda não tinha acabado. Júlio podia recorrer, podia tentar mudar o jogo, e o juiz ainda esperava um último relatório da assistente social. Ele disse que queria ouvir Kaique mais uma vez, num ambiente mais íntimo, mais calmo. A decisão final ainda estava por vir, e aquele seria o momento de Kaique falar sozinho, sem advogado, sem pai, sem ninguém por perto. Ricardo não disse nada para o menino até o dia da entrevista. Achou melhor não deixar ele ansioso. Quando acordaram, tomaram café juntos. Kaique estava tranquilo, assistindo o desenho no celular enquanto mordia um pedaço de pão com queijo. De vez em quando ria de alguma cena boba, e Ricardo sorria junto, meio sem jeito. Era bom ver ele rindo sem medo. No fim da manhã, o celular de Ricardo tocou. Era a assistente social. Confirmou o endereço do escritório e pediu que levassem Kaique. Disse que o juiz queria ouvir a criança sozinho, como parte final do processo. Ricardo desligou e chamou o menino. A gente vai dar uma volta, falou. Onde? No fórum de novo. Mas não é nada ruim. Só querem te ouvir. Só você. Você vai entrar sozinho, mas não precisa ter medo. Ninguém vai te julgar. Só querem saber o que você pensa. Kaique ficou quieto por um instante. Depois perguntou. Posso falar tudo o que quiser? Tudo. O caminho foi silencioso. No carro, Kaique ficou olhando pela janela. A cidade passava lá fora, mas a cabeça dele estava em outro lugar. Ricardo só pensava em como aquele garoto tinha mudado tanto em tão pouco tempo. E agora era ele quem ia decidir tudo. Chegaram no prédio, subiram e foram recebidos por uma moça simpática, que explicou como seria. Depois, chamou só Kaique para entrar. Ele olhou para Ricardo antes de passar pela porta. O pai fez um sinal com a cabeça. Vai tranquilo. A sala era pequena, com uma mesa, 2 cadeiras e uma garrafa de água. Do outro lado da mesa estava o juiz, sem toga, de camisa clara, tentando parecer menos assustador. Kaique entrou devagar, sentou e ficou esperando. Oi, Kaique, disse o juiz. Como você tá? Bem, eu só quero conversar com você, como se a gente estivesse batendo papo. Tudo bem? Uhum. O juiz pegou um papel, mas não olhou para ele. Só perguntou. Me conta, como era sua vida com sua mãe? Kaique respirou fundo. Demorou para começar. Era boa. A gente não tinha muita coisa. Mas ela era minha mãe. Trabalhava vendendo roupa. Às vezes a gente fazia bolo para vender também. Ela era engraçada. Às vezes ela dançava na sala sem música. Eu achava bobo, mas era legal. E quando ela ficou doente? Kaique abaixou o olhar. Ela ficava cansada, vomitava muito. Às vezes dormia o dia inteiro. Eu fazia comida com miojo, arroz, o que dava. Ia buscar remédio. Um dia ela me chamou, me deu uma foto dela e disse que era para eu guardar para sempre. No outro dia, ela não acordou mais. O juiz esperou uns segundos. Depois perguntou. Você morou com seu tio depois disso? Não. Ele apareceu, mas eu fugi. Ele gritava muito. E minha mãe tinha dito que ele não gostava de mim, que só ia querer me controlar. Então eu fugi. Fiquei na rua. Como foi viver na rua? Kaique mexeu, na mão apertando os dedos um por um. Frio, barulho, roubo.
Tive que correr de homem grande, me esconder em caixa de papelão. Dormia perto de outros moleques, mas a gente não falava muito. Só sobrevivia. E aí encontrou o Ricardo. Sim, ele estava chorando na calçada. Eu dei metade do meu pão para ele. Aí ele falou comigo. Parecia triste também. Depois a gente foi conversando. Ele me levou para comer, me deu banho, lugar para dormir. E eu fiquei. Você sabia que ele podia ser seu pai? No começo não. Mas quando ele falou da minha mãe, eu mostrei a foto. Ele ficou branco. Depois ele fez um teste. E aí eu soube. Mas mesmo antes do teste, eu já sentia que era diferente. Ele me olhava de um jeito que ninguém nunca olhou. Tipo, de verdade. O juiz ficou em silêncio. Deixou o menino respirar. E hoje, Kaique? O que você sente? O que você quer? Kaique pensou. Olhou para o teto. Depois respondeu sem hesitar. Eu quero ficar com ele. Não porque ele tem dinheiro, mas porque ele me ouve. Porque ele me vê. Ele me chama pelo nome. Me espera para comer. Me pergunta se eu dormi bem. Eu nunca tive isso. E eu não quero mais fugir. O juiz assentiu. Escreveu algo no papel e disse: Obrigado por ter falado comigo. Você foi muito corajoso. Kaique se levantou. Quando saiu da sala, viu Ricardo em pé, esperando no corredor. Correu até ele e abraçou forte. O homem se abaixou e retribuiu o abraço. Ficaram ali um tempão, em silêncio, só se sentindo. Ricardo olhou nos olhos do filho. Como foi? Falei tudo, sem medo, e isso bastava. A voz de Kaique tinha sido ouvida, e agora era impossível fingir que ela não existia. Ricardo já estava mais tranquilo depois da conversa de Kaique com o juiz. Tinha aquela sensação de que tudo estava caminhando do jeito certo, mas alguma coisa lá no fundo incomodava. Uma dúvida que ele não sabia explicar direito. Era como se tivesse uma peça solta no quebra-cabeça da história de Aline. Uma peça que ninguém falava, que ninguém perguntava. E ele precisava achar essa peça. Foi numa tarde qualquer, enquanto arrumavam os documentos, que Ricardo encontrou um papel velho no meio das coisas de Aline. Estava amassado, escondido entre exames e receitas. Era um recibo de transferência bancária, um valor alto. E o nome de quem mandou estava lá. Júlio. Ricardo franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Por que Júlio teria enviado dinheiro para Aline 2 anos atrás, logo no começo do tratamento? Ele guardou o papel e foi atrás. Ligou para o advogado, pediu para puxar movimentações financeiras dela dos últimos 2 anos. Não demorou para vir resposta. E a resposta não foi bonita. Aline recebeu 3 depósitos grandes de Júlio, mas logo depois disso, as contas dela zeraram. E mais. Algumas receitas médicas estavam com o nome dela, mas os medicamentos nunca foram retirados, nem comprados em farmácia. Ricardo ficou em choque. Começou a montar tudo na cabeça. Parecia que Aline tinha recebido ajuda, mas o tratamento dela foi interrompido mesmo assim. E do nada, ela passou a viver com quase nada. No meio da noite, Ricardo ficou rolando na cama. Não conseguia dormir. Pegou o notebook, puxou mais registros até encontrar um nome de clínica que Aline frequentava. Ligou no outro dia, perguntou se alguém lembrava dela. Uma atendente disse que sim, que ela ia lá toda semana no início, mas que depois parou de ir. Ela não tinha mais verba do convênio. Cancelaram. Disse que ia resolver com o irmão, mas depois nunca mais voltou. Ricardo desligou com a cabeça fervendo. Foi até o quarto de Kaique, olhou o menino dormindo. Aquilo agora era pessoal. Não era só sobre paternidade. Era sobre verdade. Ele precisava entender por que Aline ficou sem tratamento. Precisava saber se o próprio irmão dela tinha alguma coisa a ver com isso. No outro dia, ele fez algo que não queria, mas que sabia que precisava. Foi até a casa de Júlio. Pegou o endereço com o advogado, bateu na porta sem avisar. Quando Júlio abriu e viu Ricardo ali, o sorriso sumiu na hora. O que você quer aqui? Verdade. Júlio cruzou os braços. Vai embora, cara. O juiz já decidiu. O menino tá com você. Acabou. Não acabou, não.
Eu sei dos depósitos. Sei que você mandou dinheiro para Aline. Sei que depois ela ficou sem tratamento. E sei que os remédios dela nunca foram comprados. Júlio travou. Foi como se o corpo dele congelasse. Você não sabe de nada. Eu sei que você pegou o dinheiro de volta. Que você convenceu ela a passar tudo para sua conta. Que você prometeu cuidar dela e sumiu. E depois tentou levar o filho dela, como se fosse prêmio de consolação. Júlio tentou fechar a porta, mas Ricardo segurou. Eu vou atrás disso. Vou até o fim. E se você mexeu com o dinheiro dela quando ela mais precisava, eu vou te enterrar, na justiça. E o que você vai ganhar com isso? Justiça. Respeito pela mãe do meu filho. E paz para ele. Júlio empurrou a porta com força, bateu na cara dele. Mas Ricardo saiu dali com o que precisava. Tinha a verdade, tinha a motivação, e mais que isso, tinha agora um novo motivo para proteger Kaique com tudo que tinha. Nos dias seguintes, Ricardo entregou os documentos para o advogado. Eles incluíram no processo como anexo. Era tarde para Aline, mas ainda era tempo de tirar Júlio de vez da vida de Kaique. E dessa vez, com provas. Na primeira visita supervisionada que o juiz liberou, Júlio apareceu com roupa nova e cara limpa. Tentou abraçar o menino, que recusou. A assistente social ficou do lado o tempo todo. E Kaique, com voz firme, falou: Você não cuidou da minha mãe. Não quero você perto de mim. A mulher anotou tudo. Ricardo ficou de longe vendo a cena. Orgulhoso. Kaique agora sabia o valor da própria voz. Sabia se defender. E agora, com toda a verdade nas mãos, ele sabia que aquele era o fim de uma sombra. Uma sombra que por muito tempo o machucou em silêncio, mas que agora tinha nome, data e consequência. O advogado de Ricardo foi rápido. No mesmo dia em que receberam os comprovantes e registros das transferências bancárias, ele montou o dossiê e protocolou no fórum. Era um calhamaço de papéis que até uma semana atrás pareciam só mais burocracia, mas agora tinham um peso enorme. Tinha prova de depósito, cópia de e-mail de Aline tentando remarcar tratamento, extrato de conta zerada, até o print de mensagens trocadas entre ela e uma assistente da clínica que dizia: Meu irmão sumiu com tudo. Ricardo. Sentia o estômago virar a cada nova peça encaixada. Júlio não era só um cara difícil, um parente ausente. Ele tinha tirado a chance de vida da própria irmã. E agora estava tentando tomar o que restou dela. O filho. Não era mais questão de raiva. Era justiça. Era impedir que o mal se repetisse. O juiz analisou tudo em sigilo. Ninguém sabia o que viria. Até que num fim de tarde abafado, o telefone de Ricardo tocou. Era o advogado, com voz tensa. O juiz autorizou o pedido de quebra de sigilo bancário de Júlio. Vamos puxar o histórico dos últimos 2 anos. Ricardo segurou o celular firme. A verdade estava prestes a ganhar um holofote. 3 dias depois, os extratos chegaram. E foi ali que a casa de Júlio começou a cair. Apareceram compras em lojas de eletrônico, saques altos feitos em sequência, entradas em casas de apostas e um pagamento de viagem para outro estado no mesmo mês em que Aline parou o tratamento. Era escancarado. Ele usou o dinheiro dela para bancar a própria vida. Depois jogou ela ao vento. E ainda quis pegar o menino como se fosse troféu. Ricardo ficou olhando aqueles extratos com nojo. Entregou tudo ao advogado, que não perdeu tempo. Entrou com ação por desvio de verba e negligência grave. Pediu medida protetiva para Kaique, impedindo Júlio de se aproximar dele até segunda ordem. A bomba estourou numa audiência. O juiz bateu na mesa com os dedos, olhou para Júlio com um olhar duro. O senhor tem algo a dizer sobre os valores movimentados? Júlio gaguejou, tentou culpar Aline, disse que ela pediu para ele guardar e que os gastos foram emergências. Mas não tinha como explicar as apostas, nem os eletrônicos, nem a viagem. O juiz não comprou. Está claro que o senhor utilizou o dinheiro destinado ao tratamento da sua irmã de forma pessoal e irresponsável. Isso se chama apropriação indevida. E o mais grave, sua atitude contribuiu diretamente para a interrupção do tratamento dela. O tribunal não apenas indeferirá sua solicitação de tutela, como abrirá a investigação criminal pelo ocorrido. A sala ficou em silêncio.
Júlio empalideceu. O advogado dele pediu um recesso na hora, mas o estrago já estava feito. Ricardo olhou para Kaique, que estava do lado de fora, sentado com uma funcionária do fórum. O menino brincava com uma tampinha de caneta, sem saber o que estava acontecendo na sala. Mas mesmo sem entender tudo, ele já sentia o alívio. O peso de ter alguém por perto que não era ameaça. Nos dias que seguiram, tudo foi acontecendo rápido. Júlio recebeu notificação de afastamento de qualquer processo envolvendo o menino. Foi citado numa investigação formal. A justiça congelou parte da conta dele, e a imprensa local chegou a publicar uma nota discreta sobre o caso. Ricardo nunca falou disso com gosto. Não vibrou, não comemorou, só sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Era triste ver a queda de alguém tão próximo de Aline. Mesmo com tudo que ele fez, era irmão dela. E ainda assim, não cuidou. Destruiu. Kaique soube da verdade aos poucos. Ricardo explicou sem rodeios, mas com cuidado. Disse que o tio dele tinha feito escolhas, ruins, que agora a justiça estava cuidando disso. O menino ficou em silêncio um tempo. Depois só disse: "Eu sabia que tinha alguma coisa errada." A mãe sempre ficava estranha quando ele ligava, e não tocou mais no assunto. A vida seguiu. E a ruína de Júlio virou só mais um ponto escuro na estrada. Mas um ponto que ninguém mais fingia que não existia. Agora a sombra estava exposta, e Kaique podia seguir sem medo de ser puxado de volta. Domingo de manhã. O céu estava meio cinza, meio azul. Aquele tipo de dia que parece indeciso, como se não soubesse se vai abrir ou chover. Ricardo acordou primeiro, olhou pela janela e ficou ali parado, olhando o movimento da cidade devagar. O mundo parecia mais lento naquele dia. Tinha uma coisa diferente no ar. Uma calma estranha. Mas ele sabia que não era só o tempo. Kaique ainda dormia. A semana tinha sido puxada. Depois da decisão do juiz, dos papéis assinados, da visita, da assistente social, das conversas difíceis, eles não pararam. Mas agora era domingo, e Ricardo sabia que tinha chegado a hora. Ele já tinha evitado por muito tempo. Não por falta de coragem, mas porque queria esperar o momento certo. E agora parecia ser. Fez um café, passou manteiga no pão, colocou tudo na mesa. Quando Kaique acordou, os olhos ainda meio fechados, sentiu o cheiro e veio na direção da cozinha, descalço, cabelo bagunçado. "Bom dia", disse Ricardo, calmo. "Bom dia. Toma café. Depois quero te levar num lugar." Kaique sentou, comeu em silêncio. Não perguntou onde. Talvez soubesse. Talvez só não quisesse dizer em voz alta. Terminou tudo, lavou as mãos e voltou para o quarto. Vestiu a camiseta azul clara que mais gostava, a que tinha um dinossauro pequeno no canto. Ricardo esperou ele estar pronto, e os dois saíram juntos. Foram de carro, devagar. Não tocaram no assunto. Não era hora de conversa, era hora de sentir. Kaique olhava pela janela, calado. As ruas iam ficando mais vazias. O trânsito sumia, os prédios davam espaço para casas antigas e muros baixos. Quando viraram à esquerda e entraram no portão branco do cemitério, ele soltou o ar. Não olhou para o pai, não perguntou nada. Só apertou o cinto e ficou quieto. Ricardo estacionou e desligou o carro. "Vamos." Kaique assentiu. Andaram lado a lado entre as lápides. O chão de pedra, a grama mal cortada, os nomes apagados nas cruzes. Um cheiro de flor murcha e vela queimada no ar. Quando chegaram na lápide dela, Kaique parou. Olhou de longe primeiro. Depois se aproximou devagar com as mãos no bolso. Ricardo ficou alguns passos atrás. Deu espaço. A lápide era simples. Só o nome. Aline Cristina Santos Oliveira. E a data. Nada de frase, nenhuma imagem. Só o essencial. E isso já dizia tudo. Kaique ficou olhando por uns segundos longos. Não chorou, não sorriu. Só ficou ali parado, como se estivesse esperando alguma resposta que não vinha. Ricardo se aproximou devagar. Ficou ao lado dele.
os dois em pé, de frente para a pedra fria. Nunca consegui vir antes, disse Kaique com a voz baixa. Ricardo só escutou. Eu fugia, eu sabia onde era. Mas toda vez que eu pensava em vir, parecia que ia doer demais. E agora? Agora ainda dói. Mas eu tô aqui. Ele se agachou, passou os dedos pela pedra, tirou umas folhas secas que estavam no chão, ajeitou o canto. Depois, puxou do bolso a correntinha que sempre usava, a da mãe. Ficou olhando para ela na mão por um tempo. Depois colocou bem devagar sobre a lápide. Isso era dela, agora vai ficar com ela. Ricardo sentiu um nó na garganta. Queria falar algo, mas nada parecia certo. Só colocou a mão no ombro do filho. Kaique ficou ali, olhando para o chão, depois para o céu. Os olhos marejaram, mas ele não chorou. Só deixou as lágrimas ficarem presas. Eu lembro da última vez que ela riu. A gente estava assistindo filme, um desenho bobo, e ela riu alto, mesmo com dor. Eu ri junto. Aí ela tossiu e disse: A vida é isso, Kaique. Ri agora. Amanhã ninguém sabe. Ricardo fechou os olhos por um segundo. Aquilo doeu fundo. Ela tinha razão, respondeu. Kaique se levantou, limpou a calça, respirou fundo. Ficou mais um tempo ali. Depois disse: Posso vir aqui sempre? Sempre que quiser. A gente pode vir juntos, ou eu te trago e te espero. No carro. Você escolhe. Quero vir com você. Saíram andando de volta pro carro. O silêncio agora era outro. Não era mais o peso da perda. Era outra coisa. Algo mais leve, mais calmo. Como se ali, naquele chão, uma parte do luto tivesse encontrado lugar para descansar. No caminho de volta, Kaique encostou a cabeça no vidro e falou sem olhar pro pai. Ela ia gostar de você. Ricardo sorriu, com os olhos cheios d'água. Eu queria que ela tivesse me mostrado você antes. Talvez ela quisesse, mas não deu tempo. A gente vai honrar ela, eu e você. Kaique só assentiu. Não precisavam dizer mais nada. Quando chegaram em casa, o menino foi pro quarto, ligou a TV e se deitou. Ricardo ficou na sala, olhando pro teto por um tempo. Depois, pegou o celular, abriu a galeria e olhou a foto de Aline que Kaique carregava. Ficou ali, olhando para ela, em silêncio. Como se dissesse com o olhar: Cuida da gente daí. A gente vai cuidar daqui. O alarme tocou às 6:30. Pela primeira vez, Kaique não se enrolou no lençol fingindo que não ouviu. Levantou, sozinho, calado, foi até o banheiro e ligou o chuveiro. Ricardo, ainda sonolento, ouviu o som da água e sorriu sozinho. Não parecia grande coisa, mas aquilo era novo. Era um passo, e ele sabia disso. A rotina estava começando a se formar, mesmo com tropeço aqui e ali. Ricardo preparava o café da manhã, enquanto Kaique se vestia. A mesa era simples. Pão, queijo, leite com chocolate. Às vezes banana picada. E sempre, sem erro, o silêncio entre os dois era quebrado por alguma piada sem graça ou por uma reclamação sobre dever de casa. Kaique agora ia para a escola todo dia. Acordava cedo, voltava no fim da tarde com a mochila torta, o tênis sujo e uma história nova para contar. Na primeira semana, chegou falando que o lanche da cantina era caro demais e que tinha um menino da sala que parecia querer ser chefe de cozinha, só porque levava lanche feito em casa com nome em francês. Ricardo ria com ele. E escutava tudo, de verdade, com atenção. Era um exercício novo. Deixava o celular de lado, largava os e-mails, fechava o notebook, porque agora ele não estava mais sozinho. E o tempo que tinha com o filho era o mais caro que já teve. No sábado, decidiram pintar o quarto. Kaique escolheu azul, mas no meio do caminho mudou de ideia e quis verde. Depois voltou pro azul. Acabaram comprando as duas cores e fizeram uma parede de cada. A bagunça foi tanta que o chão ficou mais colorido que a parede.
Mas o menino ria. E Ricardo ria com ele. Pintaram até o ventilador sem querer. Quando perceberam, já era tarde. Mas decidiram deixar assim mesmo, porque ficou com mais personalidade. No domingo, foram juntos no mercado. Kaique fez a lista no papel, do jeito que a professora ensinou. Ricardo foi riscando cada item com ele. Leite, biscoito, sabonete, sabão em pó, achocolatado, papel higiênico. Mas o menino também colocou umas coisas escondidas no carrinho. Um pacotinho de figurinhas, um chiclete com tatuagem e um brigadeiro. Isso não estava na lista, hein? Disse Ricardo. Mas estava na vontade, respondeu Kaique rindo. Aos poucos, a casa foi virando lar. A cozinha tinha cheiro de vida. A sala tinha mochila jogada no sofá. O quarto de Kaique tinha bagunça, tênis largado, livros espalhados e desenho na parede com fita crepe. Ricardo mandou fazer uma plaquinha e colou na porta. Quarto do dono do mundo. O menino ficou olhando aquilo por um tempo. Depois sorriu e entrou no quarto como se de fato fosse. Na escola, o desempenho ainda era devagar, mas os professores diziam que Kaique estava mais solto, mais atento. Que agora ele participava, que fazia pergunta, que ria. E isso era ouro. No consultório da psicóloga, onde começou a fazer sessões semanais, Kaique no início mal falava. Ficava de braço cruzado, jogando bolinha de papel no lixo. Mas depois da terceira sessão, desenhou a casa dele com 2 janelas e 2 pessoas. Uma com gravata torta e outra com boné. Era ele e Ricardo. E no canto, bem pequeno, desenhou uma nuvem com uma carinha triste. É a saudade da minha mãe, disse. Ricardo chorou quando viu. Mas em silêncio. Toda terça à noite, os dois tinham a tradição do filme e pipoca. Escolhiam um filme no celular, ligavam a TV e apagavam as luzes. O sofá virava cama. O cobertor era sempre o mesmo. E no fim, Kaique dormia antes de terminar o filme. Sempre. Ricardo levava ele no colo até o quarto, colocava na cama e cobria. Depois ficava olhando o menino dormir por uns minutos. Não porque era bonito, mas porque era inacreditável. Ele ainda não entendia direito como a vida tinha colocado aquele menino no caminho dele daquele jeito. Mas agora não imaginava a vida sem ele. Às quintas, Ricardo passou a sair mais cedo do trabalho. E nem ligava. Os colegas no escritório perceberam a mudança. Ele não ficava mais até tarde. Não atendia celular depois das 7. Não era mais o cara que vivia para planilha e apresentação. Agora ele era pai. E isso ocupava mais do que qualquer cargo. No fim de semana, decidiram visitar a antiga praça onde Kaique vendia bala. O menino foi em silêncio. Quando chegaram lá, ele ficou quieto, olhando tudo. O ponto da lixeira onde dormia. A banca que sempre ignorava ele. O cachorro, que seguia ele às vezes. Era aqui que eu era invisível, disse Kaique. Ricardo colocou a mão no ombro dele. E agora? Agora, eu acho que virei alguém. Ricardo sorriu. Sempre foi. Só faltava o mundo enxergar. E naquele momento, o mundo parecia enxergar mesmo. Era só o começo, mas já era uma nova vida. Tudo estava indo bem. A rotina estava firme. Kaique ia para a escola. Ricardo levava e buscava. Os dois se entendiam no olhar. Parecia que o mundo tinha entrado no eixo. Mas por dentro, Kaique carregava um fantasma que ninguém via. Um medo que não gritava, mas mordia por dentro. Começou com umas perguntas soltas. Um dia, no meio do almoço, ele perguntou se Ricardo tinha outros filhos. O pai respondeu que não, que ele era o único. Kaique deu um sorrisinho, mas ficou quieto. No outro dia, quis saber se Ricardo já tinha pensado em morar fora. Depois perguntou se ele teria que voltar para a rua se a empresa dele quebrasse. As perguntas vinham assim, no meio da conversa, como quem testa o chão para ver se ele é firme. Ricardo começou a perceber o padrão. Era como se o menino quisesse checar o tempo todo se aquilo era real, se era duradouro, se não ia acabar do nada. E aquilo doía.
porque ele entendia. Kaique nunca teve segurança. Nunca teve ninguém que ficasse. Era difícil acreditar que, dessa vez, ia ser diferente. Na quarta-feira, aconteceu algo que expôs tudo. Kaique chegou da escola mais quieto que o normal. Entrou, tirou o tênis, largou a mochila no canto e foi pro quarto sem dizer nada. Ricardo estranhou. Deixou passar uns minutos, depois foi até lá. Bateu na porta. Tá tudo bem? Tá. Posso entrar? Pode. Ricardo entrou e viu o menino, sentado na beira da cama, olhando pro chão. Os olhos estavam vermelhos, mas ele tentava esconder. O que aconteceu? Kaique demorou para falar. Depois soltou, baixinho. Um menino da escola disse que você só tá me criando porque quer parecer bom pros outros, que quando enjoar, vai me devolver. Ricardo sentiu o sangue esquentar. Sentou do lado, devagar. E você acredita nisso? O menino deu de ombros. Não sei. Às vezes eu penso que talvez seja verdade. Que eu tô aqui porque você ficou com pena. E que um dia você vai cansar. Tipo todo mundo. Ricardo engoliu em seco. Passou a mão no cabelo. Olhou nos olhos dele. Kaique, escuta. Isso aqui, tudo isso que a gente tem, não é caridade. Não é pena. É amor. Eu não te adotei por dó. Eu te encontrei porque a vida quis assim. Porque era pra ser. E eu fico com você porque eu quero. Porque eu não sei mais viver sem você. Kaique ficou quieto. A boca tremia. A respiração acelerava. Ricardo continuou. Eu não vou embora. Eu não vou cansar. E eu não vou te devolver. Você é meu filho. De verdade. Não importa o que qualquer um diga. O menino desabou. Deitou no colo de Ricardo e chorou. Sem esconder, sem fingir que era forte. Choro de criança que ficou tempo demais segurando tudo sozinha. Choro de quem, pela primeira vez, escutava que ia ficar tudo bem, e acreditava. Ricardo ficou ali, com a mão nas costas dele, deixando ele chorar, sem pressa, sem julgar. Depois que Kaique se acalmou, ele levantou o rosto e perguntou: Você promete? Ricardo respondeu sem pensar: Prometo. Naquela noite, Kaique dormiu no quarto do pai. Deitou ali e ficou ouvindo Ricardo respirar até pegar no sono. E antes de fechar os olhos, falou bem baixinho: Obrigado por não me devolver. Ricardo não respondeu. Só apertou o braço em volta dele e ficou ali, porque às vezes a única resposta que a gente precisa é alguém que fica. O tempo tinha passado. Ricardo e Kaique estavam bem. A rotina já era deles. E cada canto da casa carregava um pedacinho dos dois. O porta-retrato com a foto na primeira visita ao parque. As figurinhas coladas na parede do quarto. A mochila largada sempre, no mesmo canto da sala. Tudo era vida. Tudo era novo. Só que ninguém avisa quando a vida resolve jogar uma última bomba. Era uma quinta-feira comum. Kaique saiu da escola mais cedo por causa de um evento na quadra. Ricardo foi buscá-lo como sempre. Os dois conversaram no caminho sobre um campeonato de futebol que ia ter na próxima semana. Kaique estava animado, queria participar, mesmo não sendo o melhor do time. Chegaram em casa, abriram a porta, jogaram as mochilas no chão. Ricardo foi pro quarto trocar de roupa. Kaique ficou na sala mexendo no celular. De repente a campainha tocou. Abre aí. Filho! Gritou Ricardo do quarto. Kaique foi até a porta, olhou pelo olho mágico. Um homem alto, de boné e máscara, segurava uma mochila preta. Parecia entregador. Quem é? Entrega pro Ricardo. É documento urgente. Disse o homem com a voz abafada. Kaique abriu a porta. Meu pai tá aqui. Ele já vem. O homem entrou de um jeito rápido demais. Empurrou a porta e colocou a mão no braço de Kaique. Não grita. Kaique congelou, o olhar travado, o corpo paralisado. O homem tirou a máscara. Era Júlio. A gente vai sair para conversar. Sem escândalo. Ricardo.
Apareceu na sala na hora. Tava de camiseta e chinelo. Quando viu a cena, ficou branco. Tira a mão dele agora! Júlio segurou mais firme. Eu avisei. Esse moleque é meu sobrinho. Eu devia ter tirado ele de você no começo. Agora a justiça tirou minha chance, mas eu mesmo resolvo. Solta. Ele. Agora. Ricardo falou com a voz firme, seca. Kaique tentou puxar o braço, mas Júlio apertou mais. Cala a boca, moleque. Você não sabe de nada. Eu que dei dinheiro pra tua mãe. Eu que segurei a barra quando ela estava doente. Esse cara aqui só apareceu no fim pra brincar de pai perfeito. Ricardo deu um passo à frente. Você tem 2 segundos pra soltar ele, antes que eu chame a polícia. Chama, gritou Júlio. Mas não apaga a verdade. Eu sou da família. E ele é só um playboy arrependido. Foi nesse momento que Kaique se soltou com força e correu para trás do sofá. Júlio tentou pegar ele de novo, mas Ricardo foi mais rápido. Se jogou para cima do homem e empurrou ele contra a parede. Os dois caíram no chão. Kaique gritou. Ricardo segurou o braço de Júlio, imobilizou como pôde, com o joelho no peito dele. Kaique, pega meu celular! Gritou Ricardo. O menino correu, achou o aparelho na mesa e chamou a polícia com a voz tremendo. Tem um homem aqui tentando me levar. Ele é meu tio. Meu pai tá segurando ele. A gente precisa de ajuda. A viatura chegou em menos de 5 minutos. Júlio foi algemado ainda no chão, xingando, esperneando, gritando que tudo era mentira. A polícia levou ele direto para a delegacia. Ricardo e Kaique seguiram juntos, ainda tremendo, mas inteiros. Na delegacia, foi registrado o boletim por tentativa de sequestro, violação de ordem judicial e invasão de domicílio. A delegada olhou para o histórico e soltou de cara. Esse sujeito vai responder por muito mais do que isso. Kaique não falava nada, só segurava o braço do pai com força. Quando saíram da delegacia, Ricardo se agachou na frente dele. Você tá bem? O menino balançou a cabeça. Eu achei que ele ia me levar. Nunca mais, eu prometo. Você me salvou. Você se salvou. Foi você que correu. Foi você que ligou. Foi você que foi forte. Kaique respirou fundo. Olhou pro céu. Eu só queria ter uma vida normal, sabe? Tipo ir pra escola, voltar, ver desenho. Só isso. E é isso que você vai ter. No dia seguinte, um juiz assinou a ordem de afastamento permanente. Júlio foi proibido de chegar a menos de 300 metros de Kaique. E uma nova denúncia por apropriação indevida entrou no sistema. Agora, ele responderia por tudo que fez. Em casa, Kaique ficou quieto. Por mais que estivesse seguro, o medo ainda rondava. Dormiu na cama do pai de novo naquela noite, com a luz acesa e a mão segurando a do Ricardo. E mesmo assim, demorou para pegar no sono. Ricardo passou a noite acordado, olhando para o filho, pensando que às vezes a vida joga um último obstáculo só para ter certeza de que a gente tá mesmo disposto a lutar até o fim. E ele tava. Por Kaique, por Aline, por tudo. Agora sim, nada mais ia separar os dois. Foi numa tarde de sábado, dia de mercado e de cheirinho de pastel, que a gente achou a carta. Estávamos no quarto do Kaique, organizando uns brinquedos antigos. Ele tinha comprado uns carrinhos e bonecos. Estava empolgado, mas ficou quieto quando passou por cima de um livro de capa gasta. Era da mãe dele. Kaique olhou curioso e abriu. Daí encontrou, dobrado no meio, um papel amarelado. O que é isso? Ele perguntou, levantando o papel. Ricardo pegou o papel devagar. Era uma carta escrita à mão. A letra dele reconhecia imediatamente. A letra da Aline. O nome dela aparecia no canto, junto com a data, 2 dias antes dela morrer. Quer ler? Ricardo perguntou com a voz trêmula. Kaique assentiu. Ele foi até a cama, sentou e ficou esperando. Ricardo abriu a carta e começou a ler em voz alta. A letra era firme, apesar da dor que devia estar sentindo ao escrever.
Meu filho, se você estiver lendo isso, é porque eu não consegui mais acordar. Queria te contar tudo. Queria que você soubesse quem é o seu pai. O homem que você tem aí foi alguém que me salvou. Ele foi amor. E meus dias foram mais bonitos por causa dele. Eu sonhei com você a vida inteira. E agora, mesmo de longe, te peço perdão pela dor que você sente. Me perdoe por não ter podido te proteger mais. Mas existe alguém aí que vai te proteger por 2. Te proteger até o fim. Se cuida. Te amo, mãe. Ricardo teve que parar de ler. A voz falhou. Secou. A garganta. As palavras tocavam tão fundo que parecia que o quarto ficou menor, que a vida ficou mais intensa. Ela sabia, disse ele, sem olhar para Kaique. Ela sabia quem você era. O menino respirou fundo, segurou o papel com os 2 punhos. O rosto dele ficou sério. Ela quis que você me encontrasse. Ricardo passou a mão na cabeça dele. Ela sabia que, de alguma forma, tudo ia dar certo. Que esse ciclo ia fechar. Kaique se levantou. Encarou a janela. Eu senti a mãe em tudo. Que ela escreveu. E senti você também. Tá aqui. Ele bateu leve no peito, como se pudesse guardar ali para sempre. Então agora, ela tá em paz? Ricardo sentou do lado dele. Eu acho que sim. Agora ela tá com paz. Porque seu nome foi escrito, seu rosto foi visto, você foi escolhido, e vai ter uma vida que ela sempre quis para você. O menino puxou o lençol do cobertor, que estava pendurado na cadeira. Quero dormir com isso aqui. Claro. Mais tarde, antes de dormir, Kaique colocou a carta dentro de um envelope e guardou na escrivaninha, junto com a foto da mãe. Olhou para o pai. Ela me deixou isso para eu lembrar dela, e lembrar da nossa história. Isso mesmo, respondeu Ricardo. E a gente vai guardar com carinho. O menino apoiou a cabeça no ombro de Ricardo. Ficaram ali olhando o teto, abraçados, enquanto as luzes apagavam lentamente. Na manhã seguinte, na escola, Kaique comentou com a professora que tinha achado uma carta da mãe. Falou que a mãe tinha escrito que ele era amado. A professora comprou o texto, ficou emocionada. E todas as crianças da classe ouviram a história da carta que falou de amor, de pai, de mãe. Quando voltaram para casa, Ricardo fez um mural na parede do quarto. Colocou a carta dentro de um porta-retrato simples, ao lado da foto dela. Abaixo escreveu: Mãe, presente que veio de longe. Kaique olhou aquilo e sorriu. Pegou um lápis colorido e desenhou um coração ao lado da moldura. Agora ela faz parte de tudo, disse. E tudo era verdade. A carta era a última peça do quebra-cabeça que eles precisavam para andar para frente. Agora não tinham só papéis, juiz, rotina. Tinha algo que liga para sempre. A voz dela, escrita na letra, imprimida no peito dos 2. E foi assim que uma carta fechou a história e abriu o caminho para um futuro que ela não chegou para ver, mas que ela ajudou a construir.